continuamos na presença do Duque e da mulher mais poderosa da segunda parte deste livro. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias. Eu sou a Larissa Bertolini e você está no Uma Garota Quixotesca, mais especificamente no episódio de agosto da nossa jornada de leitura conjunta do Dom Quixote. Em 2020 nós estivemos lendo esse livrinho, continuando com a leitura a passos um pouco mais lentos. Já estamos no segundo semestre de 2021. E nestes últimos meses nós temos visto e comentado um pouco mais sobre a personagem da Duquesa na segunda parte do Quixote, na importância dela para a construção, para a escalada da jornada, tanto do Sancho quanto do Quixote. Nesse caso não como herói, mas como anti-herói que está ali destinado para a morte, e isso não somos nós que dissemos como spoiler. Nós já vimos isso no início dessa segunda parte, quando nós começamos a leitura, que o Cervantes já deixa claro que o Quixote precisa morrer. Os capítulos desse mês, giraram ali ao redor do Sancho, mas todas as coisas que o orbitam foram relacionadas, foram planejadas ou como consequências da ação da Duquesa. Ao ponto dessas ações reverberarem no próprio povoado do Quixote, A Teresa Pança vai acabar recebendo ali uma carta da Duquesa explicando toda a situação, que o Sancho agora é governador de uma ilha, que ela agora é mulher de governador, toda aquela pompa, parte do teatrinho que os duques armam pra cima, tanto do Quixote, mas principalmente do Sancho. Eu queria fazer alguns comentários em cima dessa carta, Na verdade, das duas cartas. Você tem a carta da Duquesa à Teresa e a carta da Teresa, de volta. Há um forte contraste entre essas duas mulheres, tanto por questões sociais, mas por questão de pensamento, de tipo de concepção do mundo, que deriva de certo ponto também da classe social a qual elas pertencem, num momento, num período em que a vida das mulheres era bastante limitada, mas ainda não nasce no estamento da sociedade um pouco favorável. A Duquesa pinta ali, todo um cenário para a Teresa, mas é muito interessante como a Teresa vai escrever, não especificamente para a Duquesa, mas para o Sancho. Ela vai se portar em relação a algumas coisas, devido a alguns diálogos que nós já vimos na primeira parte, quando eles falam algumas coisinhas ali sobre como a vida deles iria mudar se o Sancho ganhasse tudo aquilo que o Quixote lhe prometeu, e agora, como isso de fato está acontecendo, algumas peças do jogo vão ter que ser retomadas, algumas questões rediscutidas, e o posicionamento da Teresa me lembra muito a mulher de um dos contos do Hans Christian Andersen, que se intitula Você Agiu Bem, Meu Marido, em que está numa situação complicada ali financeira, ele tem uma vaquinha e ele vai com ela até um lugar destino para tentar negociar, tentar conseguir algo melhor ali para sua família, que lhes dê um sustento, e ele vai trocando por uma gança, uma galinha, por vários outros animais, um cavalo, até chegar no último destino, onde ele encontra ali uma dupla de britânicos, se eu não me engano, que vão ver que ele acabou trocando ali o seu último animal por um saco de maçãs. E quando ele conta toda a história, eles garantem que a mulher irá detestá-lo, irá odiá-lo e não querer saber mais dele. E quando ele de fato reencontra a mulher, conta toda a sua história, o que trocou pelo que, ela fica muito feliz, ela é uma pessoa muito positiva, que cada vez que ele vai mencionando uma coisa, ela já pensa no que se poderia tirar de proveito daquilo, sempre fazendo o jogo do contente, para ter outra referência literária. E isso espanta, no final das contas, os britânicos. E, em parte, o posicionamento da Teresa nesse momento do livro é muito parecido com essa personagem do Hans Christian Andersen. Por um lado, você tira uma interpretação disso de uma
fonte de segurança, né, de prosperidade numa vida muito sofrida. Por um lado, aparentemente tem essa percepção, né, de que está sendo mercenária, enquanto que a Teresa ela tem um pouco mais o pé no chão do que o próprio Sancho, e nesse momento há meio que um desequilíbrio ali entre a razão como força maior, né, entre os dois. Por falar em carta, não podemos deixar de mencionar a carta que o Quixote vai escrever para o Sancho. Nós já mencionamos aqui várias vezes como o Quixote ele é metalinguístico, ele é metaliterário, ele tem toda essa exaltação à literatura do início ao fim, e seja ela quaisquer tipos de literatura. Nós já mencionamos aqui em alguns episódios, por exemplo, períodos artísticos, períodos literários que são mais destacados. Nós temos o barroco, nós temos o neoclassicismo, poemas, os contos, os causos do Sancho. E agora nós temos um tipo de literatura também que vai ser retomado, que é o Speculum Principis. Pensemos que nesse período Maquiavel ou Montaigne, por exemplo, já estavam mortos há um considerável tempo, mas ainda assim as suas obras eram importantes, tinham um impacto, né? Esses ensaios, especialmente os voltados para os príncipes, para os governantes, tratando de um período que as monarquias estão ali, o império está ali, mas existem diversos tipos de escalões de pessoas que estão sob o governo desse império. A Espanha não é um poder monárquico qualquer, tem toda uma estrutura nas Américas, na península em si. Então é muito interessante os conselhos que o Quixote vai passar, porque tanto reflete um período, uma época que estava mudando, que estava em ebulição. Então não só o tipo do Speculum Príncipe, mas os conselhos que se dariam ali poderiam e deveriam mudar também. E o Quixote, por um lado, dá a sua contribuição também nesse novo tipo de orientação aos governantes que surgiam. Partindo dessa carta em si, relacionando o que nós falamos da Teresa com algumas questões que o Quixote vai falar na carta, não pensando simplesmente como um Speculum Príncipes, mas uma carta de uma pessoa que, por mais que seja senhor, ele tem uma extrema intimidade ali com o Sancho, e ele direciona coisas que são específicas de fato para o Sancho, o conhecendo, relacionando com as apreensões da Teresa. Eu me pergunto e novamente lanço essa questão: até que ponto o Sancho ele é totalmente mercenário? Até que ponto o Sancho tem essa ganância toda? Inclusive, essa é a palavra que ela vai usar, que ela vai criticar. De frente com o marido, nós chamá-lo de ganancioso por querer casar a filha com alguém de um status maior, do qual com certeza vai trazer uma espécie de julgo desigual ali no casamento, que vai fazer a sua filha sofrer. O capítulo 53 é incrível, assim, é muito detalhado como a Teresa, que é uma personagem aparentemente sem tanta importância, que não aparece tanto na obra, que tem 3, 4 aparições no máximo, ela se expressa ali dentro da sua simplicidade, da sua limitação. Cervantes conserva essa forma, mas levanta questões, levanta pontos de reflexão, de sabedoria, de certo modo, se a gente for parar para pensar. A sabedoria popular, novamente, né? Tudo que vem do Sancho, os refrães, os ditados, e ela segue com isso muito fortemente. Então, apesar dela, assim como o Sancho, né, que queria casar a filha, queria o governo e tudo mais, por nunca ter tido nada, e conseguir ali uma espécie de segurança, né? Planos para o futuro, de uma reserva, de uma vida, né, mais ou menos digna. Como ela enxerga e ela lança isso aos olhos do marido, faz pensar que o Sancho ele não é ignorante simplesmente por falta de conhecimento, né, por falta de instrução. E talvez essa possa ser uma leitura provável para nós repensarmos essa interpretação. O Sancho ele não é uma pessoa gananciosa como o Ginés de Passamonte, por exemplo, que nós vimos há uns 2 meses atrás. Ele não é uma pessoa que elabora, que maquina, que planeja como estar necessariamente prejudicando o outro. Ele vai atrás do dele primeiro, de tentar salvar a própria pele. E por ser ignorante,
ele acaba se prejudicando muito mais nesse sentido. O mesmo homem que acaba reverberando sabedoria popular em vários momentos da obra, com seus causos, com seus contos, tem talvez aqui o seu maior momento de reflexão dessa ignorância, tanto no sentido de simplicidade, mas de não querer mudar, não querer enxergar de outra forma, não aceitar a posição da esposa. E novamente com a Teresa temos mais uma mulher mais racional, talvez não tão quanto a Duquesa, não, com um pensamento talvez não tão elaborado quanto da Doroteia ou da Marcela, mas um outro bom exemplo feminino dentro da obra de Cervantes. Parte dessa ignorância do Sancho vai acabar trazendo uma espécie de ingenuidade, né, em vários sentidos. Nós já vimos isso em todos os momentos que ele literalmente quebra a cara quando ele anda com o Quixote, mas esse período que ele está na ilha, né, nós vimos que ele vai resolvendo, tem uma sabedoria, uma percepção, uma sacada das coisas muito forte, mas ao mesmo tempo expressa uma ingenuidade catastrófica, quase assim. Principalmente quando nós pensamos nas situações ridículas que o Sancho vai ter que se submeter. Por exemplo, quando ocorre a invasão na ilha e colocam ali uma espécie de sanduíche de escudos, ele é atropelado quando ele, né, finalmente decide ir embora. É nesse momento, após o desmaio, é como se o Sancho ele colocasse em prática tudo que a Teresa tinha falado, né? Tudo que ela expressa sobre o lugar, sobre a atitude. E isso vai desencadear uma ação, não só a ação de decidir voltar e de ter uma vida simples como ele teve, mas só que neste momento ele pula para outro extremo. Eu não sei se você percebeu, quando o Quixote ele tá voltando, ele encontra um velho conhecido que conta ali a história do tesouro e tal, e ele quer servir a essa pessoa, né? Novamente o dinheiro, segurança, dinheiro fácil. Eu já entendi que não sirvo para governar, o meu lugar é servindo, vou servir, mas ele não volta para casa, para o feudo, em tese, né? O latifúndio que ele estava nem para o Quixote, ele volta para o primeiro, que parece mais rápido, mais prático de conseguir. Nestes acontecimentos, desses capítulos especificamente, é muito forte você ver o Sancho voltando muito mais para os testamentos, para uma perspectiva medieval do mundo, do que o próprio Quixote, né? Ele consegue, em alguns casos, até superar o Quixote numa visão muito medieval, que ele tenta encaixar das coisas que não existem mais. Esse seria um assunto interessante para se tratar do Quixote, né? Para pesquisar, trabalhar, especialmente no Sancho com o Quixote, mas em outros momentos. As relações de vassalagem, de serviço, como elas se confundem às vezes, né? Não estamos mais num período medieval, também não estamos ultramoderno, né? Algumas questões ali ainda são bem fortes. Interessante como isso se mistura no livro, fica muito claro, 1600, como é que funcionava, mas o modo como o Quixote vai lidar com o Sancho, e o Sancho vai se colocar muitas vezes, e outros personagens vão acabar expressando um conflito ali de ideias, de percepção diferente, né, de trabalho. Não só de serviço necessariamente, mas a relação da duquesa, como nós falamos, com as amas, né, como ela acaba manipulando ali todo mundo. As questões, nós já vimos algumas vezes, não só uma personagem, Doroteia, várias, que por estar em uma situação de, não só em um extrato social abaixo, mas enquanto empregada, enquanto servo de alguém, uma moça ser violada, e ela não pode mais casar, mas ela também não pode casar com aquela pessoa que a seduziu, porque é de outra estamento social. A relação do Sansão Carrasco, que às vezes é um pouco ambígua também, se ele de fato é apenas um conhecido, ou se ele presta algum serviço ali para a região, para a família do Quixote, ou para o padre necessariamente. Várias coisas, vários pontos que fica aí a sugestão para quem quiser pesquisar, para quem tem curiosidade, que talvez a gente poderia trabalhar mais na frente. E o desafio deste mês é, analisando todo este período em que o Sancho esteve na ilha, qual das situações que ele teve que resolver e que ele acabou resolvendo de modo muito
né, aparentemente sábio, o momento Salomão de inspiração ali para resolver. Vários aconteceram. Qual deles foi o que te chamou mais a atenção? Qual foi o que você achou mais interessante? Eu, pessoalmente, talvez por gostar tanto da Doroteia e de sempre tentar ver a percepção feminina na obra, me chamou muito a atenção a moça que se transveste, que usa as roupas do irmão para poder sair de casa, para poder fugir. Ela ficava presa ali em casa. É uma situação diferente da Doroteia. Sempre tem isso, né? Foi violada, ou a família corre perigo, ou tem, no caso da Marcela, amores e querem estar ali, forçam um casamento sempre. E nesse caso não, ela simplesmente quer exercer a sua liberdade, ter controle sobre o próprio corpo. Ainda assim, pra época é algo muito vanguardista, né? Radical. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos comentários acerca dos capítulos 50 ao 54 do Dom Quixote. Você que está participando conosco, compartilhe aqui os seus comentários, as suas impressões da sua leitura. Se foi sim o Sancho que te chamou mais a atenção nesse mês, se foi a Duquesa, se foi a Teresa, qual dos personagens te chamou mais a atenção no mês de agosto. Estamos aí caminhando para o final da nossa jornada, né? Faltam apenas 4 meses para nós encerrarmos a leitura deste clássico lindo, maravilhoso da nossa literatura espanhola e universal. Nos vemos na semana que vem para iniciar o mês de setembro com muita literatura de qualidade. E durante a semana a gente se encontra lá no Instagram, sempre apresentando um pouco do que nós vamos mostrar por aqui, sugerindo boas leituras para você, que nós possamos continuar saindo da biblioteca e indo muito além dos moinhos de vento. Vale! A literatura espanhola está repleta de personagens femininas fortes, além daquelas que você encontra nos outros episódios dessa jornada de leitura conjunta. Aqui no canal você também encontra outras obras de outros artistas e de períodos diferentes da história da Espanha, onde existem também outras mulheres inspiradoras, ficcionais ou até mesmo reais. Vamos conversar sobre elas no vídeo que você escolher?